Bom dia a todos. Prefeito, muito obrigada pela recepção carinhosa dessa cidade maravilhosa e a Febratex, a organização do evento. Bom, o tema hoje é a visão da Renner para o futuro da moda, que não é muito diferente da visão que nós todos temos aqui como consumidores, né? E que estamos acompanhando todo esse mundo VUCA que está nos assolando em todos os lados, né? Antes de começar, só eu queria dar um breve... Eu acho que muita gente conhece a Renner, mas importante falar um pouco do contexto da empresa. Então, vocês estão observando aí a trajetória da empresa, só para eu fazer uma apresentação dela. A Lojas Renner começou em 1912, né? É de uma família, da família do senhor, fundada pelo senhor A.J. Renner. Em 1940, nós abrimos a primeira loja, chamada naquela época, então, de loja de departamento. Coisas para casa, moda, tudo que vocês possam imaginar, até cabeleireiro tinha dentro da loja. Em 1967, abrimos, foi a primeira abertura de capital, não foi o processo de capital full, foi apenas um pedaço do capital da empresa, o resto ficou com a família. E... em 1991, a empresa foi profissionalizada. Então, ela passou das mãos da família para uma administração profissionalizada. Naquele então, a chegada do senhor Galó, muito conhecido aqui por todos, né? Nesse evento, a gente inicia um ciclo, né, de profissionalização da empresa, de 1991, que vai até 1998, quando a empresa é comprada pela JCPenney. Então, ela se torna uma multinacional. Aí entra um outro ciclo, que a gente procura, que a Renner ela viveu o ciclo de 7 anos. Né? Então, a gente entra num segundo ciclo da empresa, que aí foi uma empresa... bastante focada, a gente entra no Centro-Oeste, a gente, enfim, acaba com o bazar, faz fortalece a marca efetivamente para o consumo da moda, lança o lifestyle. Isso é uma das coisas mais importantes da Renner, gente, é uma base da consistência dela, o lifestyle é o que embasou toda a moda e todo o sentido da loja hoje, né, do nosso negócio, está baseado nos lifestyles para consumidor. E em 2005, aí sim a gente tem o encerramento do ciclo, a saída da JCPenney do Brasil e o follow-on, ou seja, a abertura integral do capital na Bolsa de Valores. Inicia-se aí, então, né? Por isso que a gente sempre fala, em 2005, a Renner se tornou a primeira corporation do Brasil, capital totalmente pulverizado, 100% na Bolsa, né, livre float. Esse ciclo que nós chamamos de corporation é um ciclo muito importante, é um ciclo que a Renner dá uma destravada, então ela acelera muito a expansão, ela toma norte, nordeste, coisas que antigamente eram muito mais lentas, ela vai mais para fora, foi muito importante. Adquirimos o Camicado também aí e criamos o primeiro CD grande porte, todo automatizado no Rio de Janeiro, já naquela época. Na sequência, eu vou destacar também que a gente chama de ciclo Fast Retailer, né? Que aí nós fizemos um outro CD, passa a ter os investimentos, e a gente expande um pouco, além de lojas Renner, a gente começa a testar outros tipos de lojas e de marcas, como a Yukon, que a gente lança, e focada no jovem, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, e na sequência a Ashua, que é a moda plus size. E mais ou menos um resumo, né? Também temos a constituição da Realize como financeira, mas sempre lembrando que a gente já tem o cartão lá desde 1973, mas ela oficializa uma financeira também nesse ciclo de Fast Retailer aí em 2017. Muito bem, só para comentar, né? A gente tem Lojas Renner, a moda, muito focado no... Em geral, todas as marcas das Lojas Renner S.A., elas têm uma consistência muito grande no público, então a gente tem um foco muito grande no público A menos B, C+, então
segmento médio-alto da população de renda. Elas têm entre si muita similaridade em termos de ambientes, claro que cada uma focada. A Yukon é a moda jovem, a Acho é plus size, a Kamikado é a moda para casa, né? Utensílios, decoração, mas todas elas têm uma essência e um core muito parecido, tá? Principalmente na segmentação. E por último a Realize, que é a parte do cartão e todos os meios de pagamento que a gente usa muito o próprio. Faz parte da estratégia da empresa. E muito, vamos dar uma olhada assim só nos últimos números. Hoje é a maior varejo de moda do Brasil, já com uma receita de 11,4 bilhões fechadas agora em 2018, estamos falando de quase um ano atrás. São 570 lojas, neste momento um pouquinho mais, porque a gente abriu lojas aí ao longo do ano. São 4 centros de distribuição, Santa Catarina e Rio de Janeiro são os maiores, todo automatizados, mais de 21 mil colaboradores, mais de 600 mil clientes circulando todos os dias nas lojas, 31 milhões de cartões emitidos, claro, nem todos estão ativos e aptos, mas nós temos mais de 9 milhões de pessoas durante o ano consumindo com os nossos cartões ao longo do ano. 2 escritórios já, um em Xangai, outro em Dhaka, fora, e mais de 580, a gente fala, né, são quase 600 fornecedores, dos quais, com muito orgulho, a gente tem quase 290, um pouquinho mais já de 290 nacionais. Então, muito importante, e lembrando sempre que como estratégia da empresa, a gente depende muito e trabalha muito com todos vocês. Então, essa é um momento importante que a gente reforça muito essa parceria. Falando um pouco mais de diferencial competitivo, o que a gente tem de diferente? Pô, Fabi, mas Renner e todo mundo é muito igual, né? Esse fast fashion é muito igual. Na verdade, tem, acho que, 2 grandes segredos. O primeiro é o lifestyle, que eu acabei de comentar. Isto é uma religião dentro da empresa, então ela não se desvia, ela tem uma proposta de valor muito consistente. Há muitos anos, desde 1945, ela já tem um mesmo foco, ela não se desviou do foco. Então, a classe, o atingimento, a gente fala, né, o foco muito na mulher, os ambientes práticos e agradáveis, claro, que foram se reformulando e se modernizando ao longo do tempo, mas ele ainda é uma essência importante, esse ambiente que a gente troca com as clientes, né? Uma entrega de valor muito consistente, então preço sim é importante. A gente nunca se posicionou como popular, né? Promocional, isso não é uma característica da Renner, nenhuma das empresas, e ao mesmo tempo também a gente não é o target-alvo top do high-end que a gente fala, né? Então, sempre com muito valor, muito bem posicionada. Quando a gente fala de valor, é preço com muita qualidade. Cada peça ela tem que valer muito para o consumidor. Que mais? E a Renner sempre se posicionou muito como inovadora. Ela, claro, no ambiente nosso, a gente procura estar em evolução sempre e trazendo... acho que até uma questão de sobrevivência, não é nem uma questão só de posicionamento, né? Trazendo esse olhar muito atento para a mudança do consumidor, do comportamento do consumidor, que eu acho que é isso que nós aqui temos que ter muito em mente. Então, não é só tecnologia pela tecnologia, ou fazer bonitinho para aparecer, não. E para dizer que está fazendo uma coisa diferente. É buscar coisas que realmente façam sentido para o consumidor, para a cabeça da gente como consumidor, o que a gente exige hoje, o que está mudando hoje. Essa é a nossa maior ponto de atenção. Lifestyle é dentro dessa proposta consistente, então a gente nunca se desviou da ocasião de uso, então marcado bem os nossos lifestyles, então acho que isso é
é uma religião, como eu falei para vocês, é uma essência muito forte, isso fica muito claro dentro de como o consumidor faz essa jornada de consumo, como esse cliente entra e busca a moda. Então, não é de qualquer jeito e não é tão especializado, cada um encontra, você tem seu estilo, a Renner tem todos, a gente precisa deixar sempre isso muito bem claro. E a maior filosofia ou a maior razão do porquê que a gente existe é o encantamento. Acho que vocês já ouviram várias vezes o Galo falar nisso, né, nas palestras, o Fábio, o atual presidente, mas o encantamento é uma busca diária. A gente tem um encantômetro na frente das lojas e a gente prega isso todos os dias, mas efetivamente trabalha. Vocês como clientes já devem ter visitado algumas de nossas lojas, sabem que as pessoas, vocês serão provavelmente abordados para deixar algum comentário ou clicar se você estava satisfeito, muito satisfeito ou insatisfeito, e a gente trabalha todo santo dia buscando melhorar ou resolver alguma questão que o consumidor tem. Então, um foco total no consumidor. Voltando para o tema, para a gente falar de varejo de moda, futuro da moda, não dá para falar se não falar em comportamento do consumidor. Então, basicamente, a gente tem pessoas como nós, super apressadas, cada vez mais, impacientes, mal acostumadas com as novas tecnologias, com as redes sociais, com a interação de tudo imediatismo muito presente, né, como consumidor. Então, outra coisa importante eu cada vez mais não quero ser um cluster, né? Não quero ser um grupo, eu quero ser individualizada como consumidora. Então, isso é uma coisa que está vindo forte. Já não é de hoje, a gente exige o tratamento. Pô, uma marca que já me conhece, eu vou lá sempre, eu compro sempre, eu tenho até cartão com ela. Então, ela tem obrigação, as marcas estão tendo cada vez mais obrigação de se relacionar um a um com o consumidor, né? Saber chamar ele pelo nome. Não é nem só isso, nós vamos ver um pouco mais para frente. Essa interação digital muito forte, né? O celular, eu brinco muito. A minha mãe tem 76 anos e ela pulou a questão do e-mail. Computador e e-mail ela pulou. Ela não tem e-mail, ela não sentava na frente do computador, não fazia nada. Em compensação, ela é a mais engajada hoje com o celular. Então, ela é da família que mais posta, é a que mais se relaciona, está nas redes sociais, conversa com a família inteira. Então, assim, a gente vê que a facilidade, o celular, o mobile, ele transformou essa relação de imediatismo e pegou idade de tão fácil, né? Pegou idades de crianças muito pequenas até idosos e conseguiu democratizar e botar todo mundo junto, antenado nas coisas. Então, a informação fluida muito rápido e esse consumidor muito bombardeado, né, muito atento a tudo. Óbvio que a consciência é sustentável, nós estamos preocupados com o planeta, com a sobrevivência, com a perpetuidade, né, de um mundo melhor, um mundo mais sustentável, para que ele dure mais para os nossos filhos, para os nossos netos e para, enfim, para eternizar a humanidade. Então, todo mundo com isso muito claro. Compartilhamento, uma mudança que a gente vai acompanhar aqui para frente. A experiência cada vez mais presente, então, muito importante essa questão da experiência. As parcerias, que nós vamos ver, e a digitalização, que está em todo lugar. Então, esse pano de fundo é que muda muito o comportamento do consumidor e vai nos trazer aí muito desafio, né, para falar de moda. Eu trouxe um exemplo da Nike, né, de personalização. Então, a gente vê a Nike by You, eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acho ela fantástica. Então, hoje em dia, o consumidor não quer mais só comprar um commodity, um tênis ou uma marca. Ele precisa mais que isso. Hoje, ele se relaciona com a marca. Ele cria, ele co-cria, ele desenha. Então, uma tendência muito forte de participação do consumidor na confecção de um produto. Então, ele participa de um... Aqui é um exemplo
exemplo, mas vocês estão vendo N exemplos no Brasil, né? Muitas lojas, não só aqui, mas no mundo inteiro. Ele tem que participar e hoje um pedaço dessa criação é muito importante a gente estar antenado e conseguir dar essa abertura de se relacionar com ele. Então ele passa de um papel de mais do que consumidor, ele passa a ser meio que um designer, né? Um co-criador junto com a empresa. Outra coisa importante, agilidade, tudo. Então, tudo está instantâneo, tudo está veloz, tudo é muito imediatista. Então, a gente tem um exemplo da Amazon, está acostumando mal os clientes, né? Está entregando tudo em menos de 3, 4 horas. Então, cada vez mais chega na mão do consumidor mais rápido as mercadorias. Então, aqui nós temos uma responsabilidade muito grande de acelerar esse processo da cadeia. Isso é muito importante para chegar lá na ponta do cliente em 2, 3, 4 horas. Então, a gente tem que estar sempre se provocando em como fazer isso, né? Isso é uma parceria nossa aqui para atender essa velocidade. Que mais? A gente tem o omnichannel, né? Então, dentro dos ambientes de loja, o consumidor está mudando o comportamento. Então, a gente percebe que ele usa a tecnologia. Então, tem um caso aqui do Rema. Eu tive há 1 mês e meio atrás na China para ver e com os meus próprios olhos e não achar que é só vídeo, não. Mas as pessoas estão completamente interagindo. Então, elas estão dentro das lojas, elas usam o celular para tudo. Então, não é mais só off, né? É on e off ao mesmo tempo. Então elas querem saber a origem do produto, elas clicam no QR Code. Claro, elas já baixam o aplicativo do próprio supermercado, é um exemplo de um supermercado. Elas pegam as promoções, elas têm que estar com o aplicativo baixado. Elas consultam as origens, da onde vem vindo, quem foi o produtor, em que região foi feito aquele determinado produto. Assim, o pagamento já tem que sair pelo próprio aplicativo para ser mais rápido, ninguém mais pega a fila. Você tem muito autosserviço. Então, é um mundo bem diferente que a gente tem que se preparar para estar atendendo. Outra coisa importante, vou botar um exemplo aqui como o case da Patagônia. Então, as roupas, né, para a gente lembrar de consciência sustentável. Então, por um lado, a gente tem pessoas... a gente vê muitos brechós, utilização, roupas de segunda mão, que sim é um comércio também e passa a ser muito forte, né? Aquela circularidade, ela passa a entrar como consciência, mas tem também um outro lado de marcas que estão se preocupando que a minha roupa é tão durável, tão boa, que eu te ofereço o serviço de você costurar ou arrumar se caso aconteça alguma coisa com ela. Então, olha a interação da marca que vai além da venda do produto. É o pós-venda do produto, é a circularidade do produto. As marcas interagindo já mais adiante do que simplesmente a pura venda. Então, a gente tem que estar muito presente aqui, muito seguindo isso, né? Essa necessidade da circularidade é uma coisa que vem e a gente tem que prestar atenção nisso para os clientes. Compartilhamento, muito importante. Então, vocês estão assistindo compartilhamentos gratuitos, efetivamente alguns armários coletivos, compartilhamentos familiares. Quem daqui com certeza já não trocou roupa com uma prima, uma amiga, vestido de festa, de casamento? A gente faz muito isso, mas efetivamente não é só isso. Você tem negócios hoje sendo montados. Esta Rent the Runway, você paga uma mensalidade para você não ter mais a roupa, você usa a roupa. Então é uma mudança de conceito de consumidor também. Então eu quero ter tendência e eu quero me preocupar com o mundo, então eu pago uma mensalidade e eu passo a ter o fashion. Eu consigo usar roupas, mas elas não são minhas, elas vão ser usadas por outros. Mas eu pago uma assinatura para isso. Então tem N modelos novos. Experiência cada vez mais. Então a gente vê, por exemplo, aqui a Lululemon, né, a canadense. Então ela é uma fast fashion, uma indústria, uma fashion de fitness, e ela cria nos seus ambientes de loja essa interação, aulas de yoga, mindfulness. Ela traz, além da roupa, ela traz todo o contexto para se relacionar com o cliente. Então vai além, é uma experiência diferente.
Parcerias, né? Várias grandes marcas tentando achar os clusters, por exemplo, aqui a Supreme, né, de streetwear com a Louis Vuitton, a Palace, que é de skatista, com a Ralph Lauren. Então, você vê as empresas se mexendo para achar essa conexão entre as pessoas e, claro, muita digitalização. E aí a gente vê também até as pessoas consumindo roupa para as redes sociais, para o ambiente virtual. Então já tem, a gente pega a Carlins, que é essa empresa escandinava, ela vende roupa, ela desenha roupa para você vestir e nas fotos aparecer efetivamente. Que nem a gente tem os filtros do Instagram, né, que a gente aparece com sardinha e tal, é a mesma tecnologia por trás, mas as pessoas hoje estão pagando, consumindo roupa virtualmente. Então, isso é uma outra tendência bastante importante, que é mais um aumento do fashion. E, no fim, não dá para a gente falar, ficar só no mundo, o mundo mudando. Vou contar um pouquinho para vocês o que a Renner está fazendo com tudo isso. Então, a gente está acompanhando essas mudanças, tem que estar junto delas. Então, basicamente, a gente está... desde a cadeia produtiva, né, desde a confecção, a gente está buscando trabalhar principalmente aqui com reconhecimento de imagens, quer dizer, desde a criação das coleções junto com vocês, da captura das tendências, a gente está buscando, hoje a gente já está formando um banco ontológico de reconhecimento de imagens para ajudar nessa captura. Isso para muito mais assertividade, né? Então a gente está usando muito o digital, a inteligência artificial para isso. Ela também ajuda na distribuição. A gente já usa boa parte, 90% da nossa distribuição hoje toda é feita por inteligência artificial. Eu não aloco mais o que eu quero, é de acordo com uma inteligência, um robô, que faz toda essa distribuição por clima, por venda, por manga curta, por cor, no norte, no sul. Então, ele já trabalha com todos esses modelos preditivos. A gente tem hoje uma concepção de que o estoque, não existe mais estoque, o estoque lá do CD ou um estoque de loja. O estoque hoje ele é do cliente. Então, ele pode ser movimentado e adquirido de qualquer lugar. Então, a loja, então, o cliente é dono do estoque, ele que manda para onde vai a mercadoria. Pode sair da loja, pode sair de um centro de distribuição, pode sair de uma loja para outra loja, de uma loja para a casa dele. Então, hoje, para a gente, a concepção ela é muito importante para dar essa velocidade que o cliente tanto quer. Claro, usamos blockchain, isso é muito importante, outra parceria grande que vai nos ajudar aí no relacionamento com toda a cadeia. Venda móvel, então esse ambiente de experiência, não sei quem que já participou, mas a Renner hoje ela não tem mais caixa só, ela tem caixa de autoatendimento, ela tem os caixas normais que tem colaborador, e ela tem o que a gente chama de caixa móvel, que é para o cliente que não tem paciência, né? Aquela agilidade. A moda também depende um pouco da tua experiência no ambiente. Então, a gente está trabalhando muito com... Se você tem seu estilo, a Renner tem todos. Se você está com pressa, não quer pegar o caixa, pode se autoatender. Se não quiser se autoatender, tem um colaborador que te atende fora do caixa, na saída de um provador, no piso de loja. A gente está procurando flexibilizar isso. Muito uso de dados em todas as decisões da companhia. Então, quando a gente fala de digitalização, a gente está muito forte em cima disso. E falar um pouquinho também do RFID, que eu acho que é uma coisa mais nova, mas efetivamente é já quase 2 anos que a gente já vem trabalhando, né? E esse ano a gente implementou 100% em todas as lojas, então hoje a gente sabe exatamente onde a mercadoria está dentro da loja. O ano que vem a gente passa isso para o CD e com certeza a gente acompanha melhor a evolução. E vamos pensar, né, gente? Não é só para a loja. No fundo, a gente acompanha esse produto, porque ele é uma identidade que fica em cada produto passa a ter uma identidade, e a gente acompanha o comportamento dele, inclusive no pós. Então, são coisas que estão vindo muito forte. Sempre tudo isso com foco muito grande no cliente, né? No que é o comportamento, no
que o cliente quer, não porque a gente acredita que isso é bacana ou moda, não é só isso, mas exatamente o que a expectativa do consumidor em relação a tudo isso. E, para finalizar, eu acho que eu deixaria uma frase para vocês só, né, que a gente fala muito lá dentro, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A gente gosta muito dessa frase. Obrigado. Obrigado, Fabiana, pela sua apresentação. Eu levo lá. Obrigada, eu. Como a gente é brasileiro, a gente é caloroso, né? Até os beijos ficam microfonados. Aproveitando, a gente quis dar um tempinho, já que vocês já se acomodaram, a gente deixou nesse momentinho especial, antes de eu chamar aqui o nosso próximo palestrante, para a gente passar o vídeo do evento, o vídeo institucional que a nossa equipe fez lindamente para vocês. Pode soltar.